Fala galera, boa tarde, aqui é o Petiano Rian. Hoje nós estaremos na nossa segunda videoaula sobre algoritmos. Vamos dar continuidade ao assunto da nossa última videoaula, falando hoje de alguns conceitos e de algumas funções de processamento importantes na construção de um programa. Vamos lembrar um pouco sobre o que é o desenvolvimento estruturado. Nós vimos na última aula que um algoritmo necessita de uma sequência de ações lógicas para executar uma função. Isso nada mais é do que o chamado desenvolvimento estruturado, e ele tem essas três importantes utilidades. Ele facilita o desenvolvimento do seu algoritmo, óbvio. Uma vez que você organize as suas ideias, você irá transmitir muito mais fácil para qualquer que seja a linguagem de programação que você irá utilizar em seguida. Ele facilita o seu entendimento, não só o seu, como de qualquer outra pessoa que for em seguida ler o seu código, e ele facilita a sua manutenção e modificação. Esse terceiro ponto é muito importante porque todo programa, depois de pronto, ele eventualmente precisará de melhorias, eventualmente necessitará realizar outras funções, ou mesmo apresentará erros e bugs, que serão muito mais facilmente corrigidos se você souber o que cada etapa do seu programa realiza. É muito importante então que você desenvolva logicamente seu programa para que você rapidamente identifique em que área necessita ser alterada. Então, estão aí duas formas de desenvolvimento estruturados comumente utilizadas. Uma delas é a descrição narrativa, ou a linguagem estruturada, que é a que vemos trabalhando desde então. E temos o fluxograma, que é muito importante e facilita muito a construção do seu algoritmo antes de você traduzi-lo para alguma linguagem de programação. Mas ele será mais abordado em uma videoaula seguinte. Bom, contudo, temos aqui alguns pontos importantes no fluxograma. Teremos aqui alguns símbolos e o que cada um deles significa. Vocês podem conferir mais detalhadamente cada um deles, mas como eu disse, serão mais abordados mais à frente. Vale lembrar, contudo, que na videoaula de hoje estaremos abordando as estruturas condicionais e os laços de repetições mais à frente. Bom, tipos de dados. Primeiramente, nós temos dois tipos de dados que o programador está nos fornecendo. Um deles são os dados constantes, ou seja, dados que não alteram seu valor durante todo o programa, certo? Eles são importantes, mas mais importantes do que eles são os dados chamados de variáveis. As variáveis são todo e qualquer dado que você atribui um valor e que ele pode ser modificado ao longo do seu programa, seja pelo usuário do programa ou seja por uma função do seu programa, certo? Essas variáveis, todas elas vão possuir um nome, um tipo e um valor associado. É muito importante que isso esteja claro, porque temos três tipos de variáveis e cada um deles é adequado para uma ou outra função, certo? O primeiro tipo deles é as variáveis do tipo caractere. Frequentemente vocês vão ver essas variáveis sendo chamadas de char ou de string por algumas linguagens. Essas variáveis nada mais são do que as letras do nosso alfabeto. São qualquer coisa formada por palavras. E essas variáveis possuem certas restrições. Por exemplo, elas não podem ser operadas, não podem ser somadas, subtraídas, nenhuma dessas operações matemáticas que nós estamos acostumados. Contudo, elas podem realizar algumas funções que variam um pouco em cada linguagem de programação. Temos também as variáveis lógicas ou booleanas, ou seja, são variáveis que se apresentam apenas com dois valores, ou true ou false. São muito úteis para efeito de comparação, para você executar uma condição lógica, como ainda veremos hoje. Temos também as variáveis numéricas, que podem ser números inteiros ou números reais. Essas variáveis reais são ainda conhecidas em algumas linguagens pela sigla float. A única diferença entre elas está aqui. As variáveis inteiras, veremos que elas não poderão trabalhar com casas decimais e as reais trabalham. A depender de qual tipo de informação queremos, é mais interessante que utilizemos o inteiro. Mas isso será melhor explicado na prática.
Temos aqui algumas regras úteis agora para nomear variáveis. Como eu havia mostrado antes, uma variável tem que ter um nome. Então é muito importante que nos atentemos para evitar erros e bugs no nosso programa por causa do nome que demos à nossa variável. Então, primeira delas, o nome de uma variável pode conter um ou mais caracteres. Ou seja, a variável você pode nomear do tamanho que você quiser, desde que contenha pelo menos uma letra no nome. Além de conter pelo menos uma letra no nome, essa letra tem que ser o primeiro caractere. Você não pode iniciar nome de uma variável com número. Por exemplo, N1 é o nome de uma variável, mas um N não será nome de uma variável. Uma variável também não pode possuir espaços em branco. Isso é importante porque caso você queira digitar uma variável com um nome, por exemplo, soma dos números, você deve digitar esse nome totalmente junto, sem espaços, para que isso seja válido como nome de uma variável. Algo muito realmente importante, uma variável não pode ser uma palavra já reservada para a instrução do programa. É muito comum acontecer esse bug quando a pessoa não conhece quais são essas palavras reservadas. Por isso, os compiladores eles colocam um recurso que mude a cor da palavra caso ela seja uma palavra reservada na instrução do programa, para evitar esse tipo de erro. Pois caso ele aconteça, você irá substituir o valor da variável pelo valor que já estava associado a esta palavra. Além disso, não poderão ser utilizados caracteres especiais. Ou seja, você não pode utilizar acentos, pontuação, chaves ou qualquer outra coisa que não seja letras ou números no nome da sua variável. E por fim, mas não menos importante, os nomes escolhidos devem explicitar o conteúdo da variável. Isso não é uma obrigatoriedade. O seu programa não dará erro caso isso não seja cumprido, mas todo programa deve ser criado de uma forma que outras pessoas possam ler e entender com facilidade. Então é muito mais vantajoso que a sua variável explique o que ela irá representar no programa. Então, vimos então na videoaula passada que os algoritmos seguem um processamento sequencial, ou seja, as instruções são executadas uma após a outra. Portanto, temos que dizer exatamente na ordem as ações que devemos tomar. Ou seja, se queremos criar um programa que some dois números, por exemplo, não podemos mandar o programa somar dois números sem antes dizer para ele quais são esses dois números. Certo? Desta forma, teremos nesse nosso processamento sequencial duas estruturas muito importantes. Uma delas são as estruturas condicionais. Como eu falei lá atrás, essas estruturas serão muito utilizadas em todo algoritmo que você irá criar. Para que servem essas estruturas condicionais? Elas irão comparar uma dada condição e se essa condição for verdadeira, ela seguirá para um lado do programa onde outros comandos serão cumpridos. Se essa condição for falsa, então o programa irá seguir por outro caminho com outras condições para serem cumpridas. Então, o comando condicional é o comando if, do inglês se. Uma vez chamado este condicional if, nós diremos a ele que, dada a condição, se essa condição for verdadeira, execute determinados comandos. Em seguida, podemos ou não utilizar o else, que é o senão. Isso quer dizer o quê? Se a condição dita pelo se não for cumprida, então execute os outros comandos que serão colocados dentro do condicional else. Em algumas linguagens existe ainda o suporte para o else if ou elif. Isso quer dizer se não, se. Ou seja, se executamos uma primeira função no se, ela não foi verdadeira, mas ainda queremos verificar se outra condição é verdadeira, daremos if, a condição, daremos os comandos sendo descritos. Então, se não, se, else if, daremos outra condição e outros comandos a serem cumpridos. O else, então, virá sempre por último, como última condição, como caso nada seja cumprido, então execute as condições que estão no else. E por fim, ao final de todo if, após inclusive todas as condições do else, virá o end if,
sinalizando para o seu compilador, sinalizando para o seu programa que aquela série de condicional está finalizada. Isso ficará um pouco mais claro em um exemplo prático. E temos também as estruturas de repetição, while e for. Elas funcionam de forma muito parecida na prática, mas a sua estrutura é um pouco diferente. O while, assim como as condicionais, ela testará uma condição e enquanto essa condição for verdadeira, o while estará cumprindo uma série de passos dentro dela e só irá finalizar quando a condição for falsa. Portanto, toda vez que for utilizada uma estrutura de repetição em seu programa, deve-se atentar para colocar um meio de falsear essa condição para que o while pare. Do contrário, o seu programa poderá entrar no chamado loop infinito. O for ele funciona similarmente ao while, contudo, ele é trabalhado de uma forma diferente. Você colocará muitas vezes uma variável auxiliar para trabalhar com esse for, da qual ela irá variar de tal a tal valor, e durante este tempo que essa variável varia nesse valor, você irá executar as funções do for. Então, normalmente o for não necessita de uma condição de parada. A condição de parada já está normalmente explicitada no for no seu comando, na sua condição de teste. E das duas formas, tanto while quanto for necessitam de um end para indicar que a série de comandos acabou. E ele deve ser repetido ou não. Então, pessoal, é isso. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Estou deixando aí para vocês duas referências. Uma delas é uma apostila de uma professora. A outra é um livro muito interessante. Ele fala realmente de lógica de programação e não trata de nenhuma linguagem específica ainda. É bastante importante para aprender. E é isso aí. Dúvidas? Contate-nos. Temos aí o nosso e-mail, petelétrica.ufade@gmail.com.